Olá, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos para mais uma live aqui no Unidos pela Educação Maringá. Somos um grupo de pais e mães, para quem está entrando aqui no primeiro dia. Olá, Andréia, seja bem-vinda. Dr. Pedro, que vai ser o nosso convidado de hoje, já chegou também. Então, para quem está entrando aqui pela primeira vez, nós somos um grupo de pais e mães aqui de Maringá, que lá em setembro, outubro do ano passado, a gente começou a se unir para pedir o retorno das voltas às aulas. Somos pais de crianças tanto da escola privada, pedimos pela escola privada e também pelas escolas públicas, tanto municipais quanto estaduais. E o caminho que a gente encontrou aí, agora nos últimos meses, foi a realização de lives aqui nesse canal nosso do Instagram, que foi aberto recentemente, e o objetivo é a informação, é trazer profissionais, principalmente da saúde, que tragam para a gente informações de qualidade, né? Que eles contem o que eles estão vivendo mesmo, né? Normalmente estão sendo médicos que estão na linha de frente ali lidando com as crianças, então está sendo maravilhoso, né? Quem está participando, eu acho que está gostando muito, porque eles estão trabalhando baseado na ciência. E é isso que a gente vai falar com o Dr. Pedro hoje também. Eu já vou chamar o Dr. Pedro, ele já está aqui esperando a gente. O Dr. Pedro Bressan Leite, ele é neurologista infantil aqui em Maringá. Trabalha com crianças de 0 a 18 anos. Boa noite, Dr. Pedro. Boa noite. Boa noite. Então, estamos reunidos aí para mais uma live aqui no nosso Unidos pela Educação MGA. E hoje o tema é bem interessante e eu acho que é um momento que a gente está vivendo que tem muito pai querendo saber essa resposta. É seguro mandar as crianças para a escola? Então, é esse tema que a gente vem tratar aqui com o Dr. Pedro. E eu acho que a realidade que a gente está vivendo hoje, né, doutor Pedro, já é 1 ano sem escola. No início a gente estava lidando com algo desconhecido, mas hoje, passado um pouquinho mais de 1 ano, já não é tão desconhecido assim, né? Sim, boa noite a todos. É um prazer imenso ter a oportunidade de conversar sobre esse tema tão importante que relaciona a saúde e a educação de nossas crianças, né? Então, com certeza, é um grande desafio que a gente tem pela frente, sem precedentes na história da humanidade. Nós costumamos, na medicina, usar a experiência como principal ferramenta observacional, né, para gerar crescimento, aprendizado. E hoje temos pelo menos 1 ano de pandemia para analisarmos de uma forma não apaixonada, sem questões políticas, mas observacional, para podermos concluir quais são as medidas que devemos tomar, quais são as escolhas que devemos tomar como pais, como professores, como responsáveis pela educação, para que nossas crianças possam ter oportunidade de se desenvolver e não venhamos a expor as crianças e a nossa comunidade ao risco da doença. Então, vai ser sobre esse assunto que hoje a gente vai conversar e eu deixo para a Vanessa fazer a introdução para a gente começar, né, Vanessa? Não, perfeito, mas eu acho que esse é o caminho mesmo, né? Há 1 ano atrás, eu lembro, nós trouxemos aqui, por exemplo, a doutora Clarissa, que está aqui com a gente também, pediatra intensivista, e eu lembro que ela falou muito claramente, há 1 ano a gente não tinha índice nenhum, né? Ela falou muito bem de um índice de infectividade, né? Lá atrás era 0. Só que o medo tomava conta porque era algo desconhecido. Hoje a gente tem bons índices, a gente tem bons números e a gente tem bons artigos que o senhor vai trazer também para a gente, né? Que comprovam o que dá para fazer, o que não dá, quais as escolhas que nós como pais podemos tomar para gerar menos riscos, talvez, para nós, para os nossos filhos, né? Bom, exatamente, Vanessa. E o importante é a gente ter que a ciência ela está em constante transformação. Como médico, eu costumo dizer aos meus pacientes
que eu sou um intérprete da ciência. Quando ele vem buscar a minha opinião, ele não quer a minha opinião. Ele quer saber o que a ciência pensa daquela problemática. Então, eu vou tentar trazer uma visão que, de forma muito impessoal, eu possa mostrar o que a gente pode encontrar nas publicações científicas a respeito da escola durante esse 1 ano de pandemia. Pode ser que algumas coisas, num futuro próximo ou longínquo, venham a ser analisadas de formas diferentes. E isso é o bonito da ciência. A gente não pode ser fixo a uma ideia e pensar que nada vai se mudar, que eu sou o dono da verdade, ou que as coisas são dessa forma e se encerra a discussão. Não. Temos que estar sempre abertos para buscar aquilo que de melhor podemos fazer. Então, quando a gente pensa no coronavírus, nas crianças, na escola, a gente tem a realidade do Brasil hoje. E essa realidade, ela está totalmente pautada na ausência de aula presencial. Certo. Muitas escolas se adaptaram ao ensino remoto, muitas escolas se adaptaram a buscar manter atividades acadêmicas para que as crianças não precisassem estar presencialmente nas escolas. Em 2020, essa medida foi tomada com uma força muito grande e a gente não tinha voz nem como questionar, porque realmente a gente estava numa encruzilhada, sem saber qual o caminho adequado a seguir. Hoje analisamos que acabamos perdendo muito tempo, pois temos informações que no passado a gente não detinha. Então, com certeza, ficamos com as escolas fechadas e acabamos gerando prejuízo às nossas crianças, pois não puderam estudar presencialmente, e hoje a gente vê que esse risco não teria sido muito grande. No entanto, hoje a gente tem uma realidade diferente. A gente tem as UTIs lotadas, temos os casos muito ativos dentro do município de Maringá, de todas as cidades do Brasil. Então a gente tem uma realidade muito mais dura para enfrentar. Mas aí a gente tem que parar e ver assim, nos países onde as escolas não fecharam, o que ocorreu? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Então a gente pode começar pensando o seguinte: se a gente tivesse mantido as escolas abertas durante 2020, será que a nossa situação hoje seria pior? Essa é uma outra pergunta. Então, o que a gente tem hoje? Primeiro, os países onde as escolas permaneceram abertos não tiveram piora nos indicadores de saúde relacionados ao Covid do que com as escolas fechadas. Então, a primeira conclusão que a gente pode chegar é que a escola, com medidas de distanciamento social, é um local onde não ocorre maior transmissão do vírus. Então, isso é uma questão que gera várias reflexões. Primeira reflexão que devemos fazer: quando as crianças estão doentes, elas não transmitem da mesma forma que o adulto o vírus. Segunda reflexão que a gente tem que fazer: um ambiente preparado, com uso de máscara, distanciamento social, controle de higiene das mãos, limpeza rigorosa, ventilação. A transmissão do vírus é menor do que num ambiente não preparado. Então, quando a gente fala que a escola é segura, não é a escola de 2019. A escola que vai ser segura é uma escola que adotar protocolos rigorosos de cuidados para que a transmissão não ocorra, com a busca ativa, contínua, por sintomas, por crianças doentes. Agora, se encontrarmos casos na escola, significa que falhamos? Não, é o contrário. Significa que estamos atentos e os nossos protocolos de busca conseguiram identificar e isolar. Porque o combate ao coronavírus, ele não deve ser um combate ao doente, ele tem que ser uma luta na qual a gente identifica as pessoas que podem estar transmitindo e isola essas pessoas, trata essas pessoas de uma forma adequada, as acompanha, para que elas possam se recuperar e continuar a vida. Então esse é o primeiro ponto. A gente tem 10 países que as escolas não fecharam. Obviamente são países de primeiro mundo. A gente pode usar Dinamarca, Suécia, Alemanha, onde mesmo nos piores marcadores de doença, Austrália, as escolas não vieram a fechar. Elas sempre mantiveram como
prioridade número 1. O que a gente vê, as escolas, que não ocorre no na nossa realidade. A partir do momento que hoje a gente pode olhar para trás e ver que as escolas não trouxeram pioras nos índices quando respeitado protocolos de controle. Sabemos, então, que a escola é um ambiente seguro, correto? Porque o nosso medo, o nosso medo é que nas escolas a gente aumente os índices de corona, que a gente aumente a transmissão, que a gente traga essa doença para dentro da nossa casa. E o que a gente percebe? Que as crianças que iam à escola e pegaram corona, elas não pegaram na escola, elas pegaram dentro do lar, dentro da casa. Entende? Na Coreia do Sul, foi feita uma análise na qual eles buscaram ativamente os contatos de mais de 5.000 pacientes infectados. E dentre as crianças infectadas, a gente viu que 95% delas pegaram o vírus dentro do ambiente doméstico. Elas não pegaram o vírus na escola, apenas 5% das que estavam infectadas haviam se contaminado na escola. Bom, então existe o risco de contaminação na escola? Sim, claro. Se não respeitarmos as medidas de distanciamento social, se não respeitarmos a observação de sintoma. Hoje, uma criança que tiver com coriza e não tem história de rinite, não tem história de doenças alérgicas, ela já não vai poder ir para a escola. Ela vai precisar ficar numa observação domiciliar. Sim. A família vai ter que estar atenta. Surgiu sintomas, buscar uma equipe médica precocemente para fazer o exame, para ver se ela tem e poder isolar. Na escola, teve uma professora que se infectou, a gente vai ter que fechar a turma onde essa professora estava trabalhando por alguns dias, observar aqueles alunos que venham a ter sintomas e poder manter. No entanto, uma coisa muito importante de ficar clara é que os profissionais das escolas que estavam abertas não se infeccionaram mais do que a comunidade em geral. Olha, do que aqueles que estavam trabalhando em home office. Entende? Home office. Porque um questionamento que a gente... O risco existe, ele é óbvio, para todos. O risco está diretamente atrelado aos índices de infecção na comunidade e não na escola. E esse é um medo, e é um medo que levantam muito e questionam muito a gente. E a segurança do professor, eu quero só pegar o gancho nisso que você está falando, para a gente falar um pouquinho sobre essa segurança do professor, que é o que você está falando, né? A proporcionalidade. Eu acho que esse assunto é super importante, a segurança dos professores. Os professores, eles devem, o mais precocemente possível, entrar no protocolo de vacinação. Isso é algo indiscutível. O que a gente não pode atrelar é a retomada das aulas à vacinação. Perfeito. A partir do momento que eu atrelar a retomada das aulas à vacinação, eu selo o retorno às aulas. Eu impeço as crianças de ter o direito de estudar. Por quê? Porque isso pode ser que vai demorar muito. Então a gente tem que analisar o que ocorreu nas escolas onde as crianças ficaram frequentando presencialmente e como foi o nível de infecção desses professores. É isso que a gente deve observar. O que a gente observa? Que o nível de infecção desses professores foi o mesmo da comunidade em geral. Não foi maior. Entende? Ou seja, bem, simplificando, o risco talvez dele trabalhar, igual você falou, na home office, pode ser o mesmo ou até menor do que ir no supermercado, que às vezes está assim, né? É o mesmo dele estar em casa e ele estar dando aula na escola. Obviamente, não como a escola de 2019. Obviamente não. Numa escola na qual possamos respeitar protocolos de distanciamento social. Esse é o ponto-chave. Entende? Então, vem a pergunta assim, em que ponto a escola deve ser reaberta? A escola só deve ficar fechada se tivermos um lockdown. Se fecharmos Maringá, as escolas têm que se fechar. Se fecharmos Curitiba, as escolas têm que se fechar. Porque aí a gente está evitando a locomoção, o translado das pessoas. A partir do momento que eu posso abrir o comércio, que eu posso abrir os restaurantes, as escolas têm que ser abertas imediatamente. Elas são a nossa principal prioridade. Obviamente, a preocupação dos gestores, ela ronda muito as questões econômicas, e isso é totalmente louvável. Vivemos num país de grandes desigualdades sociais, de grande busca
pelo pão, pelo alimento. Muitas famílias vivem em função do alimento do dia de hoje. Isso é uma coisa que todos os gestores têm tido muita sensibilidade. E até por isso os nossos lockdowns, por mais duros que tenham sido a comunidade, eles foram bem menores do que tem ocorrido, por exemplo, na Europa. Lá os lockdowns têm sido muito mais severos. Aqui a gente tem evitado muito. No entanto, a gente tem deixado a educação como última prioridade, por medo de infectar as crianças. Podemos pegar hoje os dados do município de Maringá e ver quantas crianças têm infectadas dentro das UTIs. São números baixíssimos. Sim. Isso não significa que não devemos cuidar, é o contrário. A doença em criança é uma doença leve, graças a Deus, diferentemente do influenza. O H1N1 fazia doença pior nas crianças. Hoje a gente sabe que o Covid faz um caso leve, um quadro não grave. 90%, 99% vão ser assintomáticos. Correto? Então isso já traz uma mudança de postura. Podemos, sim, enfrentar o problema nas crianças. Temos inúmeras outras questões na hora de decidir se vou mandar o meu filho ou não à escola. Essa deve ser uma decisão exclusiva do pai e da mãe. Aquele pai e mãe que não se sente seguro, que convive muito com os avós, que tem medo, talvez devesse realmente manter os filhos em ensino à distância, em ensino online. Porque aí ele vai pôr na balança qual é o fator de risco da família e da criança ao momento em que ele manda essa criança à escola. E essa é uma decisão que é inquestionável. E na retomada temos que ter ensino à distância e ensino presencial. Obviamente, para fazer uma retomada, precisaremos usar medidas de distanciamento social. Então, talvez as turmas terão que ser divididas, como vem sendo feito nas escolas particulares de Maringá. E isso que eu ia perguntar, nós temos aí 2 semanas, 3 semanas, né, de retorno lá em fevereiro, e isso. Eu não sei se o senhor, né, se você participou, mas eu como mãe, como leiga, você vê que você está vendo ali que todos os protocolos estão sendo feitos, assim, tá bonito de ver, né? A criança chega, aquela brincadeira que se fazia, né? As crianças vão trocar as máscaras. Pelo contrário, você vê que as crianças se adaptam, às vezes até melhor que o adulto, dentro de um ambiente que tem essas regras, né, doutor Pedro? Com certeza. O que ocorre é o seguinte: educar as crianças, educa as famílias. Esse é o ponto primordial do processo de retomada das aulas. A gente percebe que nós, adultos, temos uma grande tendência a desvalorizar as medidas de distanciamento social. Os pacientes entram no consultório e falam: doutor, eu posso tirar a máscara? Eu falo: não. Porque a pessoa fica incomodada. Ela não se adaptou à máscara. E a gente precisa se adaptar, a gente não tem escolha. Entende? Isso não é assim uma grosseria ou uma antipatia, não. É uma medida de proteção para nós dois. Hoje a gente está aqui conversando sem máscaras porque estamos nos nossos lares. Mas são medidas que a gente não sabe quando vamos poder abandonar. E não devemos nos preocupar com isso. O nosso foco tem que ser em ter uma vida plena, na qual a gente possa viver em paz, sem abandonar os nossos sonhos e os nossos ideais. Hoje talvez a gente não vai poder se encontrar para fazer um jantar. Não dá. Mas agora, isso também significa que meu filho não tem direito a estudar? Não. Obviamente, as escolas vão ter que priorizar ambientes abertos, as quadras, os ginásios, as salas bem ventiladas. Aquelas escolas que eram só com ar-condicionado vão ter que se reestruturar. Elas vão precisar abrir janelas dos dois lados. Elas vão ter que adaptar o ambiente, por mais locais para lavar as mãos, o álcool em gel vai ter que ter na entrada da sala, na entrada da escola. Quando vai fazer o lanche, não pôr as crianças todas aglomeradas no mesmo local, levá-las no pátio para lanchar. A entrada da aula, não precisa entrar todos no mesmo horário. Podemos dividir por ano. O primeiro ano entra às 13 horas, o segundo ano entra às 13h10, o terceiro às 13h20. Fazemos uma divisão a cada 10 minutos para que a gente diminua a aglomeração na entrada da escola. O transporte público é um grande desafio.
A gente precisa estudar meios de mandar as famílias mais carentes, que não podem ir com o próprio automóvel à escola, como elas vão levar? Que façamos bolhas de convívio, que façamos assim, essa família, 3 famílias vão sempre estar no transporte juntas. Se alguma delas se infectar, se alguma delas tiver sintomas, as 3 se isolam e aguardam 5 a 7 dias para ver se sintomas vão surgir. Não surgiram sintomas, retomamos as atividades presenciais. Surgiu sintomas, coletamos um PCR para ver se estamos infectados. E é assim que é, busca ativa do doente. É nisso que os protocolos devem ser construídos. No processo de melhora da ventilação, evitar o contato, o distanciamento social tem que ficar bem claro e evidente. E essas regras naturalmente vão ser construídas. Porque, sinceramente, meus amigos, hoje o que ocorre em muitos municípios de todo o Brasil é que as crianças que estudam no ensino público estão completamente abandonadas. Elas estão completamente abandonadas. E abandonadas significa que elas, nas cidades menores, aqui em Maringá talvez nem tanto, mas em cidades menores elas ficam nas ruas, ficam na casa dos vizinhos. E aonde elas vão se infectar? Aí. Então, o que era para ser restrição para diminuir a infecção, acaba piorando os indicadores. Porque dentro do ambiente doméstico, não temos medidas de distanciamento social. Perfeito. Se um pai se infectar, provavelmente o risco da família toda se infectar é alto. Obviamente, vemos vários casos em que isso não ocorre, mas o risco aumenta muito. Então, é nisso que temos que ter a percepção. Você fez uma pergunta, eu não sei se eu respondi, Vanessa. Quer fazer de novo? Porque daí eu posso trazer para você o detalhe. Não, eu acho que agora a gente entra na questão que você já está tocando, da questão da escola pública, porque nós aqui somos pais e mães do privado, que a gente está conseguindo uma conversa, porque são escolas particulares que já estão correndo atrás há um ano, mas nós também estamos em conversa com o poder público, com o executivo, com o legislativo, porque é necessário já, como o senhor está, inclusive, dando caminhos, é necessário já começar essa conversa, que essa conversa já devia ter começado há um ano atrás, né, dentro do município. Tem um artigo publicado na Inglaterra que mostra o seguinte: as escolas fechadas não diminuem o número de casos e as abertas não aumentam. Essa foi a conclusão. Entende? Perfeito. Então a gente tem pego no ponto mais frágil, porque a criança não tem como argumentar, né? Como que ela vai vir aqui discutir e se defender? E falar, gente, eu quero estudar. Eu preciso estudar. Eu tive pacientes que choraram dentro do consultório, porque eu argumentei, no começo, em janeiro, eu argumentei com a mãe que ela devia deixar ele ir. Ela estava com medo, preocupada. E eu mostrei para ela que essa preocupação era normal, e esse medo é normal. Mas a partir do momento que os filhos tivessem consciência de como eles devem se portar, ela não precisava mais ter medo. E é esse o processo. Porque educando as crianças, educamos os pais. Perfeito. Quantos pais param de fumar porque o filho fala que não pode? Muitos. Talvez seja o fator de maior importância para um pai deixar o tabagismo. Então, a partir do momento que o filho sabe a importância de uso da máscara, do álcool em gel, de lavar as mãos, chegar em casa, tirar o sapato, a família começa a ter essas medidas, porque as crianças instituem isso na rotina. Agora, uma coisa interessante da gente falar também é o seguinte: alguns estudos nos mostram que a imunidade que as crianças têm, e dos fatores que fazem elas terem essa baixa taxa de letalidade, de gravidade com a doença, está relacionada à imunidade cruzada. O que significa imunidade cruzada? Eu já tive contato com outros vírus, então, naturalmente, quando eu tenho contato com o corona, eu já tenho uma defesa pré-existente. Interessante que adultos que têm 2 ou mais crianças em casa têm 2/3 menos risco de fazer caso de Covid grave. Caramba. Também um estudo. Entende? Então essa imunidade cruzada também pode ser transmitida aos professores, por estarem em contato com as crianças. Olha que coisa. Então é um benefício. É um fator de proteção. Caramba. É claro, isso é um estudo descritivo. Não sei assim até que ponto podemos nos apegar a isso, mas é uma coisa curiosa.
e que mostra que o medo, muitas vezes, nos bloqueia e nos impede de dar o próximo passo. E às vezes a gente se ampara em fatores não científicos. Porque a partir do momento que eu sei que a escola não é um fator de piora dos dados relacionados ao coronavírus, eu perco medo, né? Falo, opa, então tem alguma Perfeito. coisa aí que pode me auxiliar a tomar a decisão de pôr o meu filho na escola ou de reabrir a escola no município onde eu sou gestor. Então eu vou avaliar como eu posso abrir a escola de uma forma segura. Eu vi que tem uma preocupação com o transporte público, eu acho justíssimo. Temos que achar uma solução para isso. E Tem não que já nos discutir. amedrontar em função disso. Porque Certo. hoje, no nosso município, Maringá, as crianças da escola municipal não estão tendo aula online. Eles têm uma lista de exercício. Imagina uma criança de 6, 7, 8, 9, 10, 11 anos. Não tenha professor dando aula para tirar a sua dúvida, para lhe esclarecer, para lhe ministrar, para lhe apresentar o assunto. Ele depende de quem para aprender? Da família. E quantas famílias estão preparadas para desempenhar essa tarefa? Normalmente esse pai e essa mãe vai estar fora trabalhando, né? Das 8 às 6, enfim, Exatamente. talvez à noite vai conseguir dar uma do nosso atenção. município estão completamente abandonadas. Isso é um fato. Não é uma crítica. Eu entendo a preocupação e o medo, mas isso é um fato. Eu vejo, eu as atendo. Essa semana eu perguntei, porque eu sabia que teria live. Falei, vem cá, como são as aulas? Me explica. Porque eu já sabia, mas eu queria confirmar. Não, doutor, não tem aula. Como assim não tem aula? Ah, os professores gravam vídeos. Eu falei, e como são os vídeos? Se fosse para a gente cronometrar quantos minutos dá o vídeo durante uma semana? Ah, doutor, não passa de 20 minutos. Então são pequenos vídeos de 1 minuto, áudios que os professores mandam aos alunos. Então o que nos impede de colocar um professor na frente do quadro negro e dar 4 horas de aula sozinho na sala de aula, já que eles não têm aula presencial? Para que as crianças possam, que tenham o desejo, que tenham a vontade, assistir esses professores lhes ensinando. Por que isso não está ocorrendo? Eu não entendo isso. Para mim é uma coisa assim que gera muita indignação. Como profissional que lida com os distúrbios de aprendizado, eu lido com todos os distúrbios de aprendizado. A criança que não aprende, ela me procura. E aí a mãe vem assim e fala, doutor, em 2019, a professora falou que meu filho era distraído. Aí eu falo, tá, e como que tá agora? Ela fala, doutor, não sei. Ele passa o dia inteiro jogando celular. Ele passa o dia inteiro vendo vídeo no YouTube. Aí você vai ver, a criança está obesa. A gente tem que lembrar que a escola é o fator primordial de identificação de sofrimento psíquico das crianças. 80% da identificação de sofrimentos graves da criança vem da escola. São os professores que identificam. Então a gente perdeu essa rede de proteção contra as crianças. Entende? Realmente. Elas estão sendo educadas pelos amigos na rua. Pelo YouTube. É o YouTube o principal fator de educação das nossas crianças hoje. Então, quais serão as consequências disso amanhã? Se elas ficarem 2 anos sem ir às escolas? O que vai acontecer com esse grupo? A grande maioria vai se evadir do ensino. E vão deixar de estudar. Porque essa retomada ela vai ser muito desigual. Tem crianças que estão estudando como se estivessem presencialmente na frente do computador em casa. As escolas particulares têm feito as aulas normalmente. Talvez não com 4 horas. Um pouco menos. Obviamente é pesado para a criança. Mas 1 hora, 2 horas, apresentar os conteúdos, gerar os desafios, para que os pais possam trabalhar com eles em casa. Mas isso não ocorre no município. Isso não ocorre. Então a gente precisa mudar. A gente está em março, né? A gente não vai deixar isso acontecer durante todo o ano de 2021, de braços cruzados, por medo. Eu tenho medo, então eu não vou fazer nada. Eu acho que isso não é uma coisa mais aceitável com todas essas informações. Né? A gente precisa mudar. Não vamos poder abrir presencial, então vamos fazer as aulas online, para que aqueles que possam assistir tenham a escolha, e aqueles que não consigam, nós possamos, como comunidade, proporcionar a ele a oportunidade.
com aparelhos eletrônicos que eles possam assistir, com acesso à internet. Em vez de a gente dar uma bolsa para essas famílias, vamos proporcionar a eles a aula que não podemos proporcionar presencialmente. Se não nos sentimos capazes de gerar uma escola segura, se isso acontecer. A partir do momento que eu abrir a escola, eu tenho que estar atento aos sintomas. Eu tenho que dialogar com as famílias. Está tudo bem? Teve sintoma? Avisa. Segura em casa, não precisa hoje para fazer isso. A gente tem que ter né? Exato. A gente tem que fazer a capacitação dos professores e dos pais, para que eles sejam pessoas corresponsáveis no processo. Ah, doutor, mas não é todos que vão ser assim. Obviamente não. Então nós, como gestores, como diretores, como fiscais dentro do ambiente escolar, temos que estar atentos. Teve sintoma gripal, 14 dias distante da escola, volta para a atividade online. Não consegui fazer algumas perguntas. 14 dias. Isso aí a gente tem que pensar no todo e na comunidade. Tem até uma pergunta aqui. Tem até uma pergunta que é nesse caminho aí, sobre esse protocolo. Quando um aluno tem contato, de uma mãe, quando um aluno tem contato com alguém positivado, o ideal é de que a criança fique em quarentena da escola ou da turma, ou a turma? Só a criança que teve contato, a turma não. Não precisa. Somente a criança que teve contato. É diferente, por exemplo, se a gente tiver 3 casos dentro de uma turma, aí a turma fecha. Entendi. Porque é diferente. Aí você sugere que possa ter ocorrido uma infecção comunitária. A partir do momento que a infecção foi no ambiente escolar, eu paro. Eu paro e retomo quando todos estiverem assintomáticos. Isso a gente tem que ser capaz. E isso naturalmente vai acontecer. Porque ocorre na nossa comunidade a infecção. Pode ser que eu, como médico, venha e transmita para as minhas filhas, mas se eu estiver doente, naturalmente elas não vão mais para a escola. Entende? Sim. Eu, como com sintoma o suficiente para eu querer coletar um exame e ver se eu estou infectado, enquanto o resultado não está presente, e eu não sei se deu negativo, eu não sei se eu estou assintomático ou não, se eu estou infectado ou não, eu encerro a atividade dela como a minha, até eu retomar. Essa é a medida para a gente ter uma vida saudável, uma medida de distanciamento social, uma medida na qual a gente possa viver. Se não for assim, aí, entende? Aí a gente não tem como. Porque não pode ser o tudo ou o nada. A gente tem que achar o ponto de equilíbrio para podermos caminhar. E todas as medidas dos nossos gestores, a qualquer momento, podem ser revistas. Hoje eu fecho. Pode ser que, como o nosso prefeito vem fazendo, é natural que ele, junto com a equipe dele, avalie o risco da comunidade estar aberta. A gente se compadece muito dos restaurantes, dos bares, das lanchonetes, das lojas. Passar no centro de Maringá e ver o comércio fechado, as lojas para alugar, dói no nosso coração. Eu nasci em Maringá, eu conheço essa cidade desde que eu sou criança. Então, ver os locais não funcionando nos sensibiliza. Ao mesmo tempo, as mortes nos sensibilizam. A gente se sensibiliza muito. Mas só que uma coisa não pode ser justificativa para o medo exclusivo. Eu preciso ser capaz de enfrentar isso com o distanciamento. E se adaptar, né? Eu acho que a palavra é adaptação, né? A uma nova realidade, que já está aí faz um ano. Tem uma pergunta que é uma mãe, a Márcia, ela é mãe de uma criança com necessidades especiais. Infelizmente, os especiais, aulas remotas online é inviável. Eles necessitam de um atendimento presencial. Eu acho que esse setor aí das crianças, né, as crianças especiais, eu acho que o problema é um pouquinho mais embaixo, né, doutor Pedro? As escolas especiais, as APAES, as crianças com necessidades especiais, elas são um público muito mais vulnerável à infecção, pela dificuldade de medidas de distanciamento social. Para essas crianças, o que devemos fazer? Devemos buscar atendimentos individualizados. Hoje, o que a gente tem como medida para elas são terapias individualizadas. Então, a gente hoje está tentando falar do todo escola. A partir do momento que conseguimos organizar a retomada das escolas, devemos sim olhar para as crianças especiais. Elas são meus pacientes.
A maioria dos meus pacientes são crianças com necessidades especiais. Então, vamos pensar numa criança que está dentro do espectro do autismo ou que tem uma deficiência intelectual. Para essa criança, o uso de máscara não é nem obrigatório por lei. Então, isso já dificulta a retomada nesse momento da pandemia. Então, qual deve ser o nosso foco com essas crianças? Profissionais que possam atendê-las presencialmente, no ambiente escolar ou no ambiente terapêutico de clínicas, visando o convívio social e visando a estimulação contínua delas. Obviamente, não vamos conseguir fazer atividade online com essas crianças. Essas atividades devem ser passadas aos pais e eles instituírem as atividades. Então aqui a gente muda a dinâmica. Hoje, nesse momento pelo menos. Pode ser que daqui a alguns meses já possamos retomar as atividades presenciais. Principalmente para os menores de 10 anos, no qual a gente sabe que a transmissão é menor e a doença é menos grave. Então, as crianças menores de 10 anos, daqui a alguns meses, por exemplo, vamos imaginar que em 90 dias ou 120 dias consigamos ter vacinado os professores. Imagina que bênção que seria. Então, vamos poder retomar as escolas especiais, mas de que maneira a gente vai fazer isso? A gente vai ter que fazer com turmas muito menores do que as que já existiam. Talvez com 2 alunos, 3 alunos, né? Na qual o professor vai poder ter esse cuidado. E aqueles que são mais velhos, eu trabalho em 2 APAES, eu trabalho na APAE de Mandaguaçu e na APAE de Paysandu. É de partir o coração a dor das crianças ali de não estar indo para a escola. Eu vou lá na escola, eu tenho atendido eles ainda presencialmente. E eles vão. Quando a mãe fala que eles estão indo para a escola, para eles assim é uma glória. Sim. Eles chegam na escola felizes naquele momento ali do atendimento. Entende? Todos os dias eles pedem para voltar. Então eles têm sofrido muito, como todas as crianças. Eu não me recordo de ter visto. Os adolescentes às vezes fazem um jogo duro, fala que não tem saudade. Mas todos têm saudade da escola. Eles têm saudade de tudo na escola. As crianças têm saudade de tudo. Uma coisa interessante da gente falar é o seguinte: cumprindo os protocolos de segurança, a gente identificou que a maioria dos casos não foi adquirido na escola, de crianças infectadas. 95% foi na comunidade. As crianças abaixo de 10 anos têm baixo risco de ter doença e de transmitir. Em caso de surto de infecção dentro da escola, a maioria das vezes o vírus foi trazido para a escola por adultos e não pelas crianças. Uhum. A transmissão nas escolas é muito mais frequente entre os adultos. Menos comum uma criança contaminar um adulto e muito raro uma criança contaminar outra criança. Muito raro. Isso é estudo epidemiológico. A gente observa onde ocorre e nos casos que ocorreu, você vai buscar da onde que veio a infecção. A busca ativa. Muitos países fazem isso rotineiramente, na Alemanha, na Austrália, na Coreia do Sul. Então a gente tem esses dados na literatura. Tá aí para quem quiser. Perfeito. Eu posso mandar esses artigos para as pessoas lerem, conhecerem. Eles estão acessíveis a todos, né? Então Perfeito. Isso é uma coisa que a gente sabe, não é a minha opinião. Isso é importante a gente ter como base. Eu tô tentando eximir o máximo a minha opinião. Trazer o que a gente tem hoje de científico para isso, né? Perfeito. Tem alguma pergunta, Vanessa? Senão eu posso entrar no algum... Só para finalizar a questão dos especiais, que foi até uma conversa de outras lives também, mas eles não são de risco também. Eu acho que eles também se encaixam em tudo que você vem falando das crianças, vamos falar assim, das escolas tradicionais. É a mesma coisa. De transmissibilidade. Por exemplo, a criança que tem uma encefalopatia. Imagina que você tem uma paralisia cerebral. Então, naturalmente, você tem um risco maior de doenças pulmonares, pela imobilidade, por estar restrito ao leito, pela deformidade torácica. Isso predispõe pneumonia, broncoaspiração. Então, você passa a ter esse risco. Você tem uma outra doença por trás. Você tem, por exemplo, uma pneumopatia, você tem uma epilepsia refratária. Isso aumenta o teu risco, né? Você passa a ter outros órgãos que podem ser afetados no caso de uma infecção pelo corona. Então você passa assim, depende do caso. Quando a gente fala especial, é infinito. Né? Uma criança com necessidades especiais pode ser uma criança típica, que tem um TDAH, é uma criança que tem necessidades especiais, que tem um distúrbio de aprendizado. Imagina alguém que tem dislexia fazendo aula online, que tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade fazendo aula online. A hora que vê, tá de ponta cabeça, não tá olhando pro computador, tá olhando embaixo da cama.
né? Então é difícil, a gente tem um desafio. Para essas crianças é muito mais desafiador. Agora, existem as crianças que têm um desenvolvimento atípico, que têm prejuízo na linguagem, que têm prejuízo na inteligência, que têm prejuízos motores. Então, cada caso deve ser avaliado individualmente, para podermos traçar planos para esse caso, entende? Aqui hoje a gente tenta falar de uma forma global para a escola regular. No ensino especial, as medidas são outras. Com certeza podemos também retomar atividades presenciais nas escolas. Não como antes, com medidas mais estritas ainda de distanciamento social. As escolas especiais, como as APAES, elas podem sim reabrir, desde que sigamos protocolos rigorosos da quantidade de pessoas. Imagina assim, Sim. é muito diferente eu ficar 1 ano e meio sem ir à escola de eu ir 2 vezes na semana à escola para a criança. Eu passo a ter uma rotina, eu passo a ter uma atividade. Então isso é possível também. Quando começou a pandemia, eu me defrontei com uma dúvida cruel no transtorno de espectro autista. Hoje, no autismo, precisamos reabilitar as crianças 10, 15 horas por semana, 20 horas por semana de terapia. E eu falei, e agora? Eu mando parar ou mando continuar? Respirei fundo, pedi a Deus. O que eu devo fazer? E pensei, bom, a pandemia vai passar, mas essa sequela dessa criança pode ser que nunca mais passe. E o momento dela melhorar é hoje. Falei, vamos manter. Caramba. Falei, vamos manter. Não tive nenhum caso que eu tenha me arrependido. Não tive nenhum Olha, caso que que lindo. o doutor, meu filho pegou corona, minha mãe pegou. Não, graças a Deus. Talvez alguém tenha tido, algum colega, algum caso. Eu sei de profissionais que trabalham na reabilitação dessas crianças que se infectaram, se afastaram por 15 dias e voltaram. Eu tive relatos, porque eu estou muito em contato com essa equipe. Mas podemos passar 1 ano em que as terapias se mantiveram, né? Foram fechadas nas medidas de lockdown mais restritas e depois Sim. retornaram, né? E a gente tem mães de crianças especiais no grupo também, e a gente ouve os relatos. Tem uma específica que falou: o que o meu filho, ele tem 18 anos, o que o meu filho conseguiu evoluir nos últimos 5 anos, ele perdeu em 2, 3 meses fechado dentro de casa, né? E ela é uma mãe que está bem desesperada mesmo, né? Porque essa perda eu acho que é muito mais intensificada, talvez, né, com essas crianças. Ah, Desses isso, avanços. isso é uma dor tremenda, é uma dificuldade tremenda, né? São os desafios desse mundo que se inicia para nós, né? Porque o que a gente deve ver é que cada vez mais a gente tem que sair da nossa individualidade e olhar para o coletivo. Nós somos uma comunidade que deve caminhar junta para encontrar as melhores soluções para todas as problemáticas. Até 2 anos, 1 ano atrás, a gente estava distante de discutir isso abertamente, de buscar soluções. Cada vez mais, vemos num processo de nos educarmos e perceber que eu não posso ser alheio à dor e ao sofrimento do meu vizinho, do colega de turma da minha filha, do meu amigo, do meu parente. E a gente tem que ter uma solidariedade entre nós. Para essas crianças, a gente deve buscar especiais que estão em isolamento e que têm sofrido muito. Eu tenho muitos casos que pioraram. Então, o que a gente deve buscar? A gente deve buscar atividades ao ar livre, a gente deve buscar atividade física, a gente deve buscar a música, para que essas crianças possam ter prazer em viver. Porque qualquer um de nós aqui que ficar o dia inteiro dentro de casa, por 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, sem poder sair de casa, começa um sofrimento psíquico muito grande. Imagina para quem está 1 ano e não tem voz, não consegue falar o que sente. Então a gente deve, sim, se preparar para lidar com elas. É um grande desafio. É um grande desafio. Legal. Uma coisa interessante que eu queria trazer é quais consequências o isolamento social vem trazendo para as crianças, né? A gente tem hoje um impacto socioeconômico muito grande da pandemia. A gente tem levantamento feito nos Estados Unidos que mostra que ocorreu, isso que você está falando, 83% de piora dos transtornos mentais
pré-existentes em crianças durante o período de isolamento social. E o número de crianças com transtorno do estresse pós-traumático, o transtorno do estresse pós-traumático é aquela coisa assim, você passa por um estresse muito grande, imagina um assalto, a morte de um ente querido, a pessoa volta de uma guerra, vem com aquele transtorno de estresse pós-traumático, ele aumentou 30% na população pediátrica. Alguns estudos mais recentes mostram que o número de pensamento suicida em jovens aumentou 30% durante a pandemia. Isso que é um dado super difícil de se levantar, né? Porque a gente meio que anestesia os dados sobre suicídio em jovens para tentar não propagar, mas os números são alarmantes, né? As situações de vulnerabilidade social das nossas crianças hoje ela é totalmente dramática na realidade brasileira. Porque a gente pensa assim, não, estamos protegendo as crianças. É o contrário. O que a gente está fazendo é expor as crianças. Porque os pais não podem parar de trabalhar. E quem que cuida delas? Quem que está fazendo esse cuidado diário dessas crianças? Então, é um desafio tremendo. Pensa, eu conheço casos em que uma pessoa tem cuidado de 20 crianças dentro da casa. Caramba. Olha A pessoa faz uma creche em casa. Sim. Será que esse é o ambiente que é mais saudável? É nesse ambiente que a gente tem isolamento social? Entende? Isso aqui em Maringá. A gente não está falando de um país diferente, a gente está falando do Brasil. Relatos, isso eu vejo dentro do consultório. Doutor, eu deixo lá, não tem com quem deixar. Eu moro sozinha, só eu e minha esposa. Eu tenho que trabalhar, então eu tô deixando com a vizinha, mas e como que é lá? Eu gosto de perguntar assim, né? Eu falo, e como é esse ambiente? Como isso ocorre? Ah, doutor, ela cuida de várias crianças. Quantas crianças você sabe? Ai, doutor, é bastante. Ela tem até vergonha de falar, 20. Filho de 20. Você vê que coisa, né? Então são por isso. Fora o abuso. Pode falar. Sim. Não, isso com certeza, né? A gente até eu conversei com conselheiros tutelares que enfatizam, né? É na escola que a gente recebe os registros. E agora os números de denúncia diminuíram porque não tem mais quem denuncie, vamos falar assim. Era na escola que eles conseguiam essas denúncias, né? A escola é a rede de proteção das crianças. Sim. A escola é a rede de proteção. A Unicef, ela aponta que, além do aumento significativo de transtorno mental, a gente teve redução da cobertura vacinal básica. Entende? E, tipo, mesma coisa que ocorre com os adultos. A gente vai ter aumento do câncer, aumento de infarto, aumento de descompensação de diabetes, porque as pessoas têm medo de ir no médico, de buscar ajuda, só vão quando estão grave. Então, imagina, eu vou levar meu filho para vacinar contra pneumonia, pneumocócica, contra meningite, contra paralisia, as pessoas estão deixando, então atrasou as vacinas normais, né? Vamos ver, tem mais alguma pergunta? Não, tem muita pergunta, tem muito comentário, mas deixa eu só... Tem muita gente elogiando, tá? Melhor doutor, todo mundo deveria passar com ele uma vez na vida para o resto da vida. Não, imagina que, graças a Deus, Maringá é uma cidade que é repleta de bons profissionais, a gente tem colegas maravilhosos atuando e que conseguem auxiliar muito as crianças em toda a medicina. Graças a Deus, nós estamos numa cidade que é privilegiada. Maringá é uma ilha dentro do Brasil. Quando a gente olha para a nossa região metropolitana, a gente já vê o desequilíbrio. Né? Se a gente sair do nosso estado, então a gente vê quanto precisa melhorar no nosso país. Então, que possamos servir de exemplo para a construção de municípios mais bem estruturados, de locais com mais oportunidades, e que as pessoas possam ser assistidas da melhor forma possível. Eu acho que esse é o nosso desafio. Né? Esse é o nosso objetivo na vida. Perfeito. Nós temos mais 10 minutinhos, então pode, se você quiser, fale aí o que você está pensando, para a gente já ir encerrando. Eu vou ver aqui se tem mais algum assunto que eu levantei para a gente falar. Bom, eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre os protocolos de reabertura, né? Porque isso é fundamental. A gente tem hoje no estado do Paraná, que foi feito pelo governo do estado, protocolos mais rigorosos do que o recomendado pela OMS.
né? A gente tem assim, a questão do distanciamento de 1 metro de distância, 1,5 metros é instituído, mas a gente sabe que 1 metro de distância é uma distância segura de uma pessoa a outra. Então esse cuidado a gente tem que ter na recepção da escola, na hora de saída da escola, no lanche. Então a gente tem que ter medidas dentro da escola na qual podemos dividir os horários de entrada, de saída, de lanche. Dar preferência pelas atividades ao ar livre. Crianças maiores de 5 anos têm que usar máscara de 2 a 5 anos, conforme a sua capacidade. E pensar que muitas vezes o professor vai ter que auxiliar. Então o pai tem que mandar outra máscara limpa dentro da bolsa. Quando o professor for manipular a máscula do aluno, ele deve passar álcool em gel na mão, aí auxiliar aquela criança a pôr, a tirar. Se o professor precisar pegar um bebê no colo, que vai acontecer, é natural, ele pode pegar usando a máscara. Depois que ele pega, ele deve lavar as mãos, limpar as mãos, para que ele não venha a transmitir o vírus. Então, são cuidados que a gente vai ter que ter. Lembrar que as crianças menores de 10 anos transmitem pouco, é raro os casos de transmissão entre crianças, e de crianças para adultos é menos comum, o comum é do adulto para a criança. Então os professores precisam, aqueles que têm comorbidades, que se sentem vulneráveis, que fiquem em atividades administrativas, que evitem o contato direto com as crianças, que ministrem aula, sem abraçar, sem dar beijo. A gente vai deixar o beijo, o abraço, se Deus permitir, quando estivermos vacinados, quando soubermos que tem segurança nessa atitude. Por enquanto a gente vai segurar um pouco. Mas são medidas que a gente tem que ter. Desculpa. Não, tem algumas mães com crianças, com crianças pequenininhas, aquelas que talvez não consigam usar máscara, 1 ano e meio, 2 anos. Está perguntando, é arriscado? Tem uma mãe que inclusive está perguntando aqui, estou gestante de 6 meses e tenho uma filha de 1 ano e meio, né? Ela está meio na dúvida, não tanto pela filha, mas por toda a família ali, pelo contexto. O que o senhor falaria para essas mães de crianças pequenininhas? Bom, eu falaria para ela que o risco sempre vai existir de se contaminar pelo corona. Seja a gente estando dentro de casa, indo para a escola, indo ao trabalho, sempre. Isso é um fato. Hoje a gente está sobre esse risco. Com relação à criança no ambiente escolar, a partir do momento que eu tenho uma turma com poucos alunos, que eu tenha professores que estejam capacitados a atendê-las, existe uma segurança literária, quando fazemos análise retrospectiva, sim, para que elas possam frequentar a escola. Obviamente, precisamos treinar os professores. A pré-escola é o ambiente mais seguro de todos, porque é onde as crianças menos transmitem o vírus. Entende? Obviamente, se eu tiver com coriza, tiver tossindo, eu não posso ir à escola. Isso é um fato. Entendeu? Então, eu acho que o nosso grande desafio é educar os adultos. Esse é o grande desafio, porque naturalmente, com a rotina, tendemos a nos desproteger. Tendemos a diminuir a nossa capacidade de tomar cuidado. Então isso não pode acontecer. Eu não posso tirar a minha máscara com o meu colega professor na hora do lanche para ficar conversando com ele. Não, não posso. Eu devo tomar o meu lanche reservado, se eu preciso fazer isso. Entende? Se eu vou ter que fazer um lanche durante o meu expediente de trabalho, eu não preciso ir no refeitório quando todos os professores estão lá. Como se nada tivesse acontecido. Não, estamos retomando, então vamos voltar como era antes. Aí a gente vai se infectar. Naturalmente a gente vai se infectar. Devemos buscar usar máscaras efetivas na proteção. Sabe, a gente tem que usar máscaras descartáveis, máscara cirúrgica, a PFF1, PFF12, que a gente possa ter maior proteção aos professores. Eu uso uma PFF2 desde o começo da pandemia. Compro por R$ 2,50 cada máscara. Eu compro 20, 30 máscaras, uso uma por dia da semana e reutilizo na semana seguinte. Na hora que eu vejo que ela está ficando meio sujinha, que eu não quero, eu jogo, desprezo, começo uma nova. Entende? Porque naturalmente ela vai sujando. Eu não vou lavar para reutilizar, mas eu consigo usar 2, 3, às vezes até 4 vezes uma máscara. Depende do tanto que a gente transpira, o tanto que a gente põe a mão. A mão na máscara é um fator de risco tremendo. Lembrar que a nossa mão é o principal fator de contaminação. A gente coça a nossa mucosa e acaba se contaminando. Por isso é tão preconizado a higiene das mãos, a lavagem, o álcool. Então os professores têm que estar atentos a isso.
Isso tem que ser assim, uma coisa como se fosse médico. O médico tem uma consciência de infecção. Então a gente precisa entender essa consciência de antisepsia, de preparo, de limpeza dos ambientes, né? Então a gente vai ter que limpar os ambientes, a gente vai ter que investir nisso. Mas é assim que a gente vai retomar. Se eu não sinto seguro uma turma que tinha 30 alunos ter 15 pelo distanciamento, comece com 10, comece com 8. E hoje a Observamos gente um tem mês. hoje a gente tem a determinação do governo do estado de 30%, né, doutor Pedro? É bem pouquinho. Exatamente, 30%. Então tá perfeito. É assim que a gente deve adotar. Esse esquema a gente deve adotar. E a partir disso, vendo como as coisas vão. Porque assim, só de saber que eu tenho aula como criança, eu já tenho outra vida. Mesmo que seja uma semana sim, uma semana não. Eu já passo a ter qualidade de vida, eu passo a ter rotina, eu passo a acordar cedo, eu passo a realizar as atividades que me são propostas. E é só esse o nosso desejo, o nosso desafio. Sobre os protocolos, tem uma pergunta. O ideal é realizar a educação física e o lanche fora da sala de aula? Porque eu tenho muitas escolas, às vezes, fazendo dentro, para não sair muito, fica fazendo dentro da sala de aula. O recomendado é fora. Quanto mais aberto for, melhor. Quanto mais aberto for, melhor. Então a gente deve pensar como podemos estruturar isso. O lanche dentro da sala é possível, claro que é. Passamos álcool em gel na mão, limpamos a mesa antes das crianças comer e elas comem. Abrimos as janelas, os professores ficam de máscara, as crianças transmitem pouca doença. Agora, para os mais velhos, vamos imaginar ali assim no ginásio, as crianças que estão do 6º ano em diante. Para essas, a gente deve fazer o intervalo separado, né? A gente faz cada turma no seu local, a gente não precisa misturar as turmas, porque quanto menos a gente tiver esse envolvimento, melhor e mais fácil é de controlar. O momento é um momento difícil, mas a gente tem que ir adaptando essas realidades. Se o professor pode fazer uma aula ao ar livre, ele deve dar prioridade a isso, entende? Legal. Isso é uma forma de proteção. E é até saudável para as crianças elas poderem correr, elas poderem tomar sol, elas poderem brincar ao ar livre. Eu tô com medo de acabar a hora da nossa live aqui. Tá. Nós temos 3 minutos. Eu acho que a gente já podia encerrar. Primeiro, eu queria já aproveitar e agradecer a disponibilidade. Eu acho que foi uma live super interessante, sempre com boas informações. Queria daí pedir depois, se o senhor puder me passar os artigos, daí a gente disponibiliza também para quem tiver interesse. Ok, maior prazer. Perfeito. Quer finalizar com mais alguma informação? Daí a gente já vai finalizando por aqui. Bom, eu gostaria de dizer que nenhuma família é obrigada a mandar o seu filho à escola. Aqueles que não se sentem seguros, é totalmente compreensível. Nós temos a obrigação de educar os nossos filhos. Essa é a nossa verdadeira obrigação. Então, na nossa realidade atual, eu devo buscar uma rotina de saúde às minhas crianças, com horário de dormir, horário de acordar, atividade física, alimentação. Para aqueles que têm religião, ter o hábito de orar junto às crianças, buscar que eles fiquem o mínimo possível com os eletrônicos. A gente sabe o verdadeiro desafio que é isso hoje, mas as crianças estão passando 10 horas por dia no celular. Então esse é um tremendo equívoco que estamos cometendo. Devemos ser bem rigorosos com as companhias online que eles têm, que amigos que eles jogam, que vídeos eles assistem. Temos que estar atento a isso, porque a gente tem se defrontado com situações inimagináveis de sofrimento, de dor, de desequilíbrio em função das vezes um pouquinho da nossa ausência. Eu trabalho o dia inteiro, mas que eu possa chegar em casa e ter os minutos exclusivos dos meus filhos, como pai, como mãe, como avô, como vó. Eu quero ajudar, então eu vou sentar com eles, vou contar história, vou conversar, vou fazer coisas saudáveis e que possam criar pontes de contato e vínculo positivo com as crianças. Né? Porque senão nós passamos a só proibir, brigar, repreender, e a gente sabe que na rotina isso acaba sendo uma coisa que sufoca e a gente acaba fazendo isso mesmo. Então, se a gente tem a intenção de agir de uma forma diferente, a gente consegue. E falando sobre isso, nós passamos a ser capazes e temos isso como um objetivo, e naturalmente isso vai ocorrer a partir do momento que a gente tem esse desejo, né?
Então, acho que esse é o recado final. Espero que todos possam ter saúde, se protejam e, se for da vontade de Deus, logo a gente vai estar tudo vacinado e poder voltar a ter uma vida um pouco mais normal. Amém. Nossa live vai cair agora, mas foi sensacional. Obrigada, doutor. Obrigado. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.